Adriana, é um prazer. Prazer é nosso ter você aqui no Clube do Champanhe. Lili, que história é essa de idade emocional? Quer dizer que nos meus 44 anos eu posso não ter 44 anos, é isso? Infelizmente, Adriana, é o que acontece na maioria das pessoas. A minha experiência mostra que eu, quando encontro uma mulher da minha idade, já passou dos 52. Mentira, você não passou de 50 anos. Já. Com essa carinha de Barbie, fala sério. Já sou avó de 2 netos. Lili, peraí, primeiro me dá receita então. O que você faz, menina? Eu trabalho muito. Nossa, Não dá você tempo tá para ótima. nada. Mas maravilha. é muito difícil você encontrar uma mulher da minha idade, com 52 anos, quase 53, com uma idade emocional que chega a 15, 16 anos. Quando eu encontro, eu fico feliz, porque fica mais fácil trabalhar. Como assim? Mas aí não seria uma pessoa mais imatura? Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com capacidade mental, nada. É uma coisa, é sintomático isso. Nós somos, a nossa criação, ela é toda formatada para sermos eternamente adolescentes, para sermos infantis. E nós somos reféns da nossa genética, dos nossos arquétipos e das nossas crenças. Mas isso assim é cultural, então? Cultural. Mas aqui no Brasil é a educação brasileira ou isso é com relação ao resto do mundo também, as mulheres em geral? Olha, em alguns países eu acredito que já esteja havendo uma mudança, mas ela é tão sutil que eu acredito que dá para dizer que nós nos igualamos. Nesse aspecto, infelizmente, a mulher se iguala. Mas na prática, assim, no que a gente pode perceber isso? Essa educação, esse direcionamento para uma idade mental, emocional inferior? Pelas atitudes e expectativas das pessoas. Eu costumo dizer que nos 17 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, eu cansei, Adriana, mas eu cansei de ver mulheres inteligentes, capacitadas, resolvidas profissionalmente, socialmente resolvidas, mas emocionalmente infantis. Por quê? Por causa da educação. Isso já vem de muito tempo. Isso era uma crença que você começa quando você escuta os contos de fadas. Eu costumo dizer nas minhas palestras que se você tem menos de 50 anos, aliás, menos de 150 anos, você recebeu a mesma educação que eu recebi e que as crianças, infelizmente, as meninas de hoje, estão recebendo. Então, nós escutamos as mesmas coisas, do tipo assim, um dia, não interessa, Adriana, quanto foi dura a sua infância, quanto foi dura a sua adolescência, um dia vai aparecer um príncipe encantado, tá? E daí você vai ser feliz. E isso é uma injustiça, tanto para o lado da mulher, como do lado do homem. O homem sofre muito com isso. Tudo mudou. A mulher evoluiu em tudo, Adriana. Você vê, profissionalmente, a mulher resolveu, está com a parte dela resolvida. Sexualmente, ela está com a parte dela resolvida, porque isso não é arquétipo. Isso é uma coisa que foi uma imposição social, então é fácil quebrar. Mas existem coisas, existe a parte genética, nossa, ela grita muito. Então a mulher ainda precisa, por causa da educação que ela recebe, da presença masculina, mas não como uma coisa tranquila, como um parceiro para ela compartilhar a vida, como uma pessoa que ela tem para dividir experiência, vivências, esse tipo de coisa. Mulheres inteligentes esperam que homem venha trazer a felicidade para elas. Mas hoje tem tantas mulheres que nem optam pelo casamento, você não acha que mudou um pouco? De uns tempos para cá as mulheres estão mais liberadas, têm o seu próprio emprego, o seu próprio trabalho. Nisso daí eu concordo com você. Elas estão resolvidas. Elas não estão resolvidas, sofrem na parte emocional. Porque eles passou uma infância toda escutando, vendo exemplo da mãe. E pior, nós estamos numa geração de transição. Pode ser que a próxima geração já vai estar com a mente mais encaminhada para isso. Porque está vendo toda essa dissonância que está havendo agora. Então, por que uma mulher sofre hoje em dia? Ela não precisa mais de homem para viver, como precisava a sua avó. A sua avó casou
Porque ela tinha que sair da dependência do seu avô para ser dependente de um marido. Ela precisava de um homem para depender, para viver. Você está entendendo? Hoje uma mulher não precisa de um homem para viver, não precisa de um homem socialmente. Mas ainda ela espera se realizar como mulher. E ainda, infelizmente, isso está agregado à ideia de um casamento. E como é que a gente pode resolver isso? Tem uma solução? Mudando crenças e tomando, eu acho assim, tudo que você toma conhecimento, você está entendendo? Fica mais fácil mudar. Por isso que a palestra tem essa parte dinâmica, ela é muito engraçada, porque o tempo todo eu me exponho. Eu falo a minha vida. Eu conto como foi difícil para mim amadurecer. Foi difícil? Foi. Eu com 43 anos é que praticamente eu vim a amadurecer, a sair dos meus 15 anos. Eu costumo dizer que não interessa a idade que você tem. Um homem pode casar com uma mulher de 40 anos, que o que ele leva para a cama tem 10, 12 emocionalmente. Tá, você disse que com 43 é que você sentiu esse amadurecimento emocional. Foi no momento que você ficou com Laí Ribeiro, não? Não, eu já estava casada já com estava. ele há muito tempo. E foi muito difícil também essa transição. Foi muito difícil cair a ficha. Porque nós jogamos muita expectativa de realização em cima de um casamento. Foi o seu primeiro casamento, Laí? Não, eu falo com experiência de vida. Ele foi meu terceiro casamento. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos meus, tenho 3 dele e 2 netos. Você ficou casada há quanto tempo no primeiro casamento? Primeiro casamento eu fiquei casada há 5 anos. Qual era a tua idade emocional, você acha? 15 anos. Eu casei com 20, mas minha idade emocional foi de 15 anos. Quando eu me casei novamente, aos 28, eu já estava separada aliás, eu já estava separada com 3 filhos aos 28 e eu estava partindo para o segundo casamento. E nessa fase a tua idade emocional era de quanto já? 15 anos. Também? Também. Eu profissionalmente sempre fui muito bem resolvida, eu sempre fui uma empresária, depois eu tenho uma formação terapêutica e nunca tive problema. Mas as crenças que me amarravam, era que amarrava todo mundo. Então, infelizmente, nós jogamos nos homens uma expectativa que eles não estão, nunca estiveram, mas hoje, por causa da desenvoltura profissional da mulher, eles estão cada vez mais fragilizados. Então, hoje em dia, um homem para satisfazer a expectativa da sua avó era muito fácil. Agora, um homem para satisfazer a sua expectativa é muito difícil. Com certeza. Entendeu? Sua avó se contentava com muito, muito pouco. Hoje em dia as mulheres querem tudo. Não é. Se o homem comprasse, o que era um casamento legal? Entendeu? As pessoas casam com emoção. E casamento, ele tem que ter uma finalidade. Casamento, se você não tiver uma finalidade para casar, se você não colocar racionalidade na sua emoção, você nunca vai amadurecer. Então você vê mulheres de 45, 50 anos que estão no terceiro, quarto relacionamento, quarto casamento e ainda estão, sabe? Elas querem casar de véu e grinalda. Elas vão para Disney para casar de Cinderela. Hoje, um dos maiores negócios da Disney é casamento. Las Vegas também, né? Tem muita gente que vai para Las Entendeu? Vegas. E elas vão com aquele sonho de Cinderela. E elas acham que dali para frente, a vida dela vai ser feliz. E você pode até ser feliz no casamento, mas não é para isso que ele foi feito. Casamento, ele tem uma outra finalidade. Você tem que procurar um parceiro com a sua racionalidade, que o amor acontece. Então, eu tenho uma técnica no meu curso que eu ensino. Como é que é essa técnica? Ele explica agora. Não dá para explicar toda ela, né? Mas eu falo que são as técnicas dos 10 dedos. Na mão esquerda, você tem que procurar 5 qualidades que você quer num homem. Você quer. Ele tem que ter. Porque se ele não tiver essas qualidades, o casamento não vai para frente. Isso eu não posso te ajudar, porque às vezes o que é qualidade para mim não é para você. Tem mulher que fala, olha, eu preciso que um homem seja fiel para mim. Eu prefiro que um homem seja leal.
tem diferença nisso. Tem outra mulher que fala, eu preciso de um homem rico. Não tem problema. Aqui não tem certo nem errado. Aí você procura, esse mesmo homem, você tem que procurar nele 5 defeitos, tá? Que ele não pode ter. Sei lá, não pode ter vício, não pode ser violento, não pode ser duro. Sei lá que fase que você está da sua vida. Porque você fazer um casamento aos 18, 20, 25 anos é uma coisa. Você casar aos 45, 50 É outra. É outra expectativa. Você não pode olhar para o cara e falar, eu vou me casar. O que eu não aceito de uma mulher hoje é ela dizer que ela está se casando porque ela está apaixonada. Eu falo, só isso não vai segurar. Então, não é difícil. Aos 18, acho que a mulher é mais emocional na hora de O que é casar. racionalidade? Você encontra, daí você sai na rua, sai na noite, sei lá. 5 qualidades, 5 5 defeitos. defeitos.